uma informação que a gente consegue conectar com essa discussão, com os nossos comentaristas, mesmo após várias revelações de possíveis ligações, né, entre ministros e Daniel Vorcaro, a Procuradoria-Geral da República pediu cautela e afirmou que não vai investigar os magistrados neste momento. Vamos chamar o Misael Mainetti, chega ao vivo, vai trazer os detalhes, as informações. Misa, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Queria que você compartilhasse com a nossa audiência o que foi que alegou o PGR, né? Aquele que está na instância máxima do Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet disse o seguinte, conta pra gente. Apenas se tiver algum indício de crime, aí sim a PGR entra nessa história, pelo menos foi o que Paulo Gonet disse. Caniato, boa noite para você e para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is, ao vivo aqui na Jovem Pan. O posicionamento foi dado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele afirmou que até o momento as informações divulgadas não justificam a abertura de uma apuração formal. Ainda de acordo com o Procurador-Geral, qualquer investigação depende necessariamente da existência de elementos mínimos que indiquem uma prática criminosa. Vorcaro, que é o ex-controlador do Master, está preso desde março, né, depois da fase da Operação Compliance Zero, da PF, e as tratativas, elas acontecem, como a gente vem falando, sob sigilo, com acesso restrito à PGR, à Polícia Federal também, né? E às defesas envolvidas. Um caso que ganhou repercussão depois da revelação dessas conexões do Daniel Vorcaro, junto com integrantes também do STF e vários outros envolvidos. Entre os pontos citados estão relações comerciais, contratos que envolvem nomes como o dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Apesar disso, a PGR sustenta que os elementos divulgados até agora não configuram por si só base suficiente para instaurar uma investigação. A posição sinaliza o que? Uma cautela, né, da PGR, enquanto aguarda mais provas, inclusive as que podem surgir de uma eventual delação do empresário. Uma das visões, né, uma das interpretações é que, como a PGR fala, né, em esperar mais indícios seria um motivo de cautela. Mas, por outro lado, isso também é visto, né, por outras instituições ou autoridades como um motivo de preocupação. Caniato? Pois é, claro que a gente vai seguir atento, né? Fala-se em cautela, outros mencionam omissão. Há quem diga que seria necessária essa investigação nesse momento, a partir das informações que foram divulgadas. Bom, o Misael segue acompanhando. O Misael, o WhatsApp dele não para. Ele fala com muitas autoridades, apurando as notícias, e ele vai voltar ao longo da programação com mais informações exclusivas. Valeu, Misa, bom trabalho para você. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, chama atenção essa justificativa, né? Essa manifestação da PGR na figura do procurador, dizendo que seriam necessários elementos mínimos de crimes para justificar uma investigação. E eu me pergunto, o que foi divulgado até agora não seria um elemento importante, ou não seriam elementos importantes para abrir uma investigação? Olha, Renato, é assustador, né? Porque nós assistimos... Primeiro, é importante a gente esclarecer, né? Qual é o papel da Procuradoria, o promotor de justiça, né? Ele vai investigando coisas que estão aí acontecendo, enfim, por algum motivo ele entende que ali pode ter alguma coisa em desacordo com a lei, ele faz uma investigação e apresenta o resultado da sua investigação, os indícios que ele tem, para que o judiciário tome medidas. Às vezes é uma busca e apreensão, ou às vezes é um pedido de prisão, pode ser de tráfico, pode ser de violência, pode ser de qualquer coisa, basicamente. Nos Estados Unidos, Caniato, e nos países civilizados, o Ministério Público, ele não é visto como uma força que tem sempre razão. Às vezes, você tem nos Estados Unidos, você inclusive tem eleição para promotor e tal, e aí são pessoas que têm ali aquele trabalho, que são desafiados pelo próprio judiciário em fazerem cada vez mais um trabalho minucioso para que, quando cheguem ao judiciário, tenham de fato provas, elementos e tal,
para evitar a tal Fishing Expedition. O que é isso? O Ministério Público apresenta lá uma tese qualquer, ele não tem materialidade de absolutamente nada, mas o Judiciário, como no Brasil o Ministério Público tem essa conexão com a mídia e tal, aí muitas vezes o Judiciário ele despacha em favor do Ministério Público, faz busca e apreensão, faz o carnaval, a imprensa cobre e tal, aí depois é que ele vai ver o que ele tem para sustentar aquela tese, às vezes é só uma ideia. Né? Isso é muito comum no Brasil, porque tem essa imagem. E aí agora, como o Brasil se acostumou a ver o Ministério Público dessa forma, aí a gente fica sem entender. Opa, mas tantos casos, todo dia tem um caso, que indícios mínimos, às vezes indício nenhum, levam a uma busca e apreensão, a alguma operação, para que aí então o Ministério Público vá ver o que tem ali de fato. Aí, agora, em relação ao caso Master, que tanta informação já veio à tona, quebras de sigilo, contratos, documentos, a Polícia Federal vazando informação à torto e à direito, um assassinato ou talvez um suicídio dentro das instalações da Polícia Federal, tudo isso já aconteceu em poucos meses, mas a Procuradoria-Geral da República está lá com a carinha de paisagem, mastigando um pedacinho de capim, muito desconfiado, parece um matuto. Ah, não acredito nisso, não. Vai ter que me provar para saber se é verdade. Canhoto, desculpa. Pessoal, toda audiência, peguem o seu nariz de palhaço e coloquem o seu nariz de palhaço, porque é disso que se trata. É o povo brasileiro sendo feito de palhaço, mais uma vez, com a maior tranquilidade, com a maior cara de pau, com a certeza de que não haverá nenhuma consequência. Nós, população brasileira, podemos ser feitos de palhaço todos os dias, que não dá nada para ninguém, não acontece absolutamente nada. É um ato impune. Então, que coloquemos o nosso nariz, a nossa roupa, o nosso sapato de palhaço e passemos a nos vestir assim para que ninguém tenha dúvida do que somos de fato. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Deixa eu seguir aqui com os nossos comentaristas, passar para o Roberto Mota. Mota, o Procurador-Geral da República pertence a uma outra instituição, né? Diferente dos ministros da Suprema Corte, que representam o STF, estão no Judiciário. Mas, nesse caso, por diversas vezes, vários veículos de comunicação noticiaram que haveria uma ligação forte ou um alinhamento entre o Procurador-Geral da República e integrantes do STF. Dá para falar em corporativismo nesse caso? Eu acho que é mais do que isso, Canhoto. Quando a gente examina essa declaração, a princípio ela até parece razoável, né? Os ministros só serão investigados se surgirem indícios de crime. Veja, não é preciso que surjam provas irrefutáveis, porque é justamente para encontrar essas provas que serve a investigação. O objetivo da investigação é esclarecer os fatos. Aconteceu, não aconteceu, foi cometido um crime ou não tem crime nenhum. A pegadinha está justamente naquilo que se considera como indícios. O que é um indício? Eu já sugeri aqui um exercício de imaginação. Imaginem vocês um policial que aparece em uma troca de mensagens com um grande traficante. E olha, esse policial, ele trabalha na delegacia, justamente na delegacia que está investigando o traficante. Vocês acham que diante dessa situação, o policial que foi flagrado em inúmeras mensagens com o traficante, vocês acham que esse policial seria mantido no seu cargo, na sua atividade, na delegacia que está investigando o traficante? Ou vocês acham que ele seria imediatamente afastado de forma preventiva, possivelmente até por uma ordem judicial, possivelmente até emitida a pedido do Ministério Público? O que vocês acham que ia acontecer nesse caso?
A resposta é evidente, né? Pois é, o vento que sopra de lá tem que soprar de cá. É um bom exercício. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, isso pode servir como uma espécie de aperitivo ou uma avant-première do que nós nos depararemos daqui para frente, porque várias pessoas defendem ou defenderam que ministros que viessem a ser citados ou indícios que aparecessem, e isso forçaria um afastamento, ou voluntário, olha, eu vou me afastar enquanto as investigações seguirem, ou até por determinação do presidente da corte. Não lhe preocupa quando o PGR toma essa postura? Deixa eu só receber, a Rede Jovem Pan agora está com a gente aqui em Os Pingos nos Is. O Dávila fará análise a respeito dessa informação que foi trazida pela nossa reportagem, a não investigação neste momento, posicionamento do PGR, não investigação dos ministros do Supremo, porque ele diz que é preciso ter cautela, não há indícios mínimos de cometimento de crime. Então, por isso, não há necessidade de uma investigação neste momento. Você, Dávila? O Mota bem lembrou, e eu já falei várias vezes aqui, do meu erro no julgamento de Gonet como pessoa. E eu me lembro sempre a questão do Paulo Gonet com a frase do Winston Churchill que me parece muito adequada para o caso Gonet. O Churchill dizia que há pessoas que mudam de partido para não abrir mão de seus princípios e que outras abrem mão de seus princípios para mudar de partido. É exatamente o caso de Gonet. Abriu mão dos seus valores cristãos, princípios, para se tornar um subalterno do corporativismo do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a Procuradoria-Geral da República é um mero serviçal dos interesses imediatos da Suprema Corte. E nada melhor para ilustrar isso do que duas atitudes distintas da Procuradoria-Geral da República. Primeiro, caso Master. Como há fortes indícios de membros da Corte envolvidos neste caso escandaloso do Banco Master, a Procuradoria-Geral mostra um rigor inacreditável ao não encontrar indícios de provas para abrir um inquérito contra pessoas do Supremo Tribunal Federal. O que é um total absurdo, como bem lembrou aqui a indignação do meu amigo Cristiano Beraldo, praticamente dizendo que todos nós temos que colocar esse nariz de palhaço, porque é inacreditável uma Procuradoria-Geral da República que não encontra indícios claros no que já foi desvendado sobre esse que é o maior escândalo financeiro do país. Um outro capítulo foi a atitude da Procuradoria-Geral da República com aqueles acusados no 8 de janeiro. Ali, qualquer mini indício já se transformou em prova de golpista, de sublevação contra o Estado Democrático de Direito, de pessoas que com Bíblia e batom nas mãos iam derrubar a democracia no Brasil. Esses foram condenados de maneira impiedosa pela Procuradoria-Geral da República e depois suas penas absurdas corroboradas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas no caso do Banco Master, ainda não há evidência o suficiente para começar uma investigação, né? Para começar o processo. Então, esta atitude perversa, subalterna da Procuradoria-Geral da República mostra que o procurador e a Procuradoria perderam completamente a credibilidade e a legitimidade para continuar cumprindo o seu papel constitucional.